Bem, nós estamos iniciando o nosso podcast do Terceiro. Meu nome é Carlos Terceiro, eu sou jornalista e você assiste toda segunda, quarta e sexta, 11 horas aqui em Brasília, 10 horas em Rondônia. Eu estou aqui do lado da deputada federal Cristiane Lopes, né, que já chegou chutando o pau da barraca, porque é a deputada que, enfática, vai lá e corre atrás, né, para o estado de Rondônia de todas as demandas que eu tenho percebido. E por isso eu vim fazer uma entrevista com a senhora, deputada. Primeiro eu quero lhe perguntar sobre, depois de mais de 6 meses que a senhora já está aqui, né, qual é a sua impressão hoje, né, como deputada federal do Congresso Nacional, e se a sua atuação, a senhora está gostando de estar fazendo, exercendo essa atividade parlamentar agora em Brasília, na Câmara? Carlos, em primeiro lugar, eu quero te agradecer pela oportunidade, né, de estar concedendo entrevista para você. Me sinto muito em casa, porque você é minhoca, assim como eu, né, de Porto Velho. Então, me sinto muito à vontade. Obrigada por vir ao nosso gabinete. Ele está aqui, gente, no nosso gabinete, para que a gente possa falar com o nosso povo de Rondônia e de todo o Brasil. Eu já venho de um ritmo muito intenso, né, Carlos? Você já acompanha meu trabalho há muito tempo, desde quando eu entrei na vida pública, desde a Câmara Municipal. Eu sempre tive um ritmo muito acelerado. E sou da área da comunicação também, você sabe que a gente sempre trabalha 2 a 3 empregos, não é verdade? Então, eu sempre tive esse ritmo. Então, o ritmo da minha profissão, né, e também da atuação que eu estive em Porto Velho como vereadora, é o mesmo, né, que eu trouxe aqui para a Câmara Federal. Claro que aqui mais intenso ainda, porque as pautas são relacionadas a todo o país. Claro que eu legislo, sempre olhando também mais para o nosso estado de Rondônia, mas preciso olhar para todo o Brasil, né? Te confesso que, a princípio, né, a gente chega aqui querendo talvez mudar o mundo, transformar, e que já vamos conseguir ter o primeiro projeto de lei aprovado, mas quando a gente chega, a gente vê que tem que, até para você usar a tribuna para falar, é com muita dificuldade, são 513 deputados, mas você conseguir usar a tribuna, né, ter aquela paciência de esperar. Então, é uma atuação muito abrangente, não é fácil, mas graças a Deus, com o meu costume, do ritmo que eu tinha, eu acredito, né, que com uma boa equipe, né, que a gente tem, que a gente está conseguindo sim honrar cada voto que a gente tem, honrar o povo de Rondônia e do Brasil, porque tem algumas pautas que a gente acaba agregando, né? Hoje eu tenho seguidores de todos os lugares do Brasil que estão começando a me conhecer agora, e eu fico feliz quando eles me dão um retorno, agradecendo por um voto, agradecendo por alguma atuação que a gente tenha feito. Então, eu sinto, mas não sou eu que tenho que dizer, realmente é a população, mas eu sinto que nós estamos, sim, nesses 6 meses, conseguindo dar conta do recado, né, conseguindo cumprir com a missão ao qual o povo nos determinou para que nós pudéssemos estar aqui. Pois bem, deputada, Rondônia tem uma série de demandas, né, que estão em andamento, e isso é muito importante. Nós temos a questão primeira agora para a gente discutir, que é a transposição de servidores. Essa novela já dura muitos anos. E a senhora foi procurada pelo presidente da comissão, né, de transposição do Ministério do Planejamento, né? Então, como é que a senhora vai atuar para tentar um desfecho mesmo nessa situação de transposição de servidores? Carlos, a transposição, ela é uma pauta, eu sempre falo, muito sensível. Por que muito sensível? Porque nós sabemos que tem muitas pessoas que, infelizmente, já até faleceram e não conseguiram ver, né, a tão sonhada transposição, e os seus familiares continuam lutando por isso. Então, é uma pauta sensível, que assim que eu cheguei aqui na casa, a gente estava conversando agora há pouco e eu te falei que foi a primeira que chegou em minhas mãos. A primeira. Então, eu tenho um carinho muito grande por ela, né? Já recebi aqui presidente de sindicato, do Sindicef, pessoas comuns, né, que estão lutando pela transposição, que vêm até o nosso gabinete. Já participei de uma
uma audiência pública, uma reunião, onde lá eu entreguei em mãos, né, naquela ocasião, para o presidente da comissão, que é o João Cândido, presidente da comissão especial que trata da transposição, entreguei tudo que chegou até mim, eu fiz um ofício e encaminhei a ele, fazendo todas as solicitações devidas, né? E naquela audiência que eu participei, que foi proposta por um deputado federal de Roraima, nós conversávamos e eu observei o quanto Roraima estava avançado e está mais avançado do que nós, né? Acre, né, o Amapá, eles estão mais avançados, e Rondônia, embora que eu não quero desmerecer, eu sei que todos os deputados, muitos deputados que já estiveram aqui lutaram por isso também, mas havia ainda, né, precisava de algo mais intenso, mais incisivo nesse sentido da transposição. Então eu observei isso, continuei encaminhando ofícios, querendo saber, dei sugestões para que pudesse haver uma comunicação maior entre a comissão e as pessoas que estão aguardando a transposição, porque até dificuldade de receber uma informação eles tinham. A gente entrava lá no site do Ministério e não havia um canal direto de comunicação entre, eu já falo o servidor, né, entre aqueles que quisessem buscar, sejam seus advogados também, não havia aquele canal direto com o servidor. Então, de imediato, essa já foi uma das conquistas nossas, que eles colocaram um canal. Hoje, se você entrar lá no site, você vai ver que tem um canal lá à disposição, que é para conversa, né, diálogo e tirar dúvidas no tocante à transposição. Então, já foi um avanço. E depois continuei ouvindo, participando de reuniões, recebendo pessoas. Lá em Rondônia, participei também com vários servidores que estão aguardando, familiares, com advogados. E agora, bem recente, eu encaminhei mais um ofício para que eu pudesse ir até o Ministério, especificamente na comissão que trata de transposição. E, para minha surpresa, eu fiquei feliz que, ao invés de eu ir, o presidente é que veio até o nosso gabinete. Então, isso mostra uma honra, mostra um compromisso, mostra que a comissão está me vendo como a deputada, né, de fato, que está lutando pela transposição. E aqui, no diálogo, aqui no gabinete, na nossa conversa, ele me falou que até o final do ano, Carlos, alguns processos que estão em andamento já estariam, de fato, sendo concluídos, né, e esse é o nosso desejo. Claro que não vamos parar por aqui, porque ele veio aqui, a gente vai parar de acompanhar, não. A gente vai continuar acompanhando quais categorias. Uma das dificuldades, por exemplo, que a gente tem é no fato de professores. Vou dar um exemplo de professores que atuaram, foram servidores. O que é a transposição? As pessoas chegaram ali, né, no ex-território, não tinha nada, não tinha concurso público e precisávamos de profissionais para atuar naquela área. Então, olhava assim para você, assim, tem cara de professor. Então, você vai atuar aqui como professor na sala de aula, você parece uma professora, um professor, olha, sua cara de mal, isso aqui vai ser policial, então venha para cá, você vai trabalhar na polícia. Então era dessa forma, e essas pessoas contribuíram com o nosso Estado. Só que muitas delas, por exemplo, no caso da professora ou do professor que estava em sala de aula, como comprovar que ele esteve em sala de aula? Como comprovar que ele de fato contribuiu? Então essa era uma das grandes ainda dificuldades, né? É algo que está emperrando, mas o que eu falei para ele que eles poderiam, né, já ouvir, inclusive, a sugestão de um decreto. No Amapá, parece-me que houve um decreto onde todos os servidores, de imediato, eles já foram transpostos. Esse decreto comprovou, foi uma forma já de comprovar que, eu estou dando um exemplo dos professores, mas são em todos os casos, que estiveram em salas de aula. Da mesma forma, até uma sugestão aí, né, para o governo federal, que possa estabelecer um decreto já colocando essas pessoas que não tinham como comprovar, que elas têm o direito também à transposição, né? Nós temos a PEC 07, que está tramitando lá no Senado, eu acredito que tão logo já vai para votação, depois vem aqui para casa, e eu estou muito ansiosa por ela, né, para votar a favor dessa PEC. Se houver alguma alteração aqui na casa, ela volta para o Senado, né, mas nós estamos empenhados para que, pela PEC 07, mas que todos os servidores, né, todos possam ser contemplados. Sabemos que são muitas categorias, né? Eu não consigo nem relacionar todas aqui, porque são imensas, mas a gente está nessa luta por todos que têm esse direito mesmo, né? Essa garantia, esse sonho do povo de Rondônia. E a senhora também tem algumas bandeiras, né, além dos servidores públicos, que a gente tem percebido que tem defendido no Congresso Nacional, Câmara e Senado. A senhora tem transitado muito bem nos dois, né? E
qual é hoje a bandeira mais... Não é a mais importante, uma das importantes dentro desse contexto de servidores públicos e também para o Estado de Rondônia, para as pessoas, principalmente na questão do feminicídio. Eu vi que a senhora falou alguma coisa sobre isso, porque está estampado hoje no jornal que o Estado de Rondônia é o estado que mais se mata mulheres no Brasil. É triste isso, né, deputado? É muito triste, inclusive eu, enquanto comunicadora, jornalista, quantos casos eu presenciei e acompanhei, até de mulheres que foram assassinadas com a medida protetiva em mãos, né? Aquele documento, de fato, aquele papel, acabou que não protegeu aquela mulher. Então, diante disso, nós apresentamos um projeto de lei que, inclusive, já vai ser apensado, né? Então, já está tramitando, a gente vai ter até uma reunião agora na Comissão da Mulher e vai ser aprovado, né, junto com outros projetos de lei, que é para fazer com que de fato, porque quando o agressor ele tem essa medida protetiva, é porque de fato já foi comprovado de que ele cometeu um crime contra essa mulher. Então, além da medida protetiva, do documento, do papel em mãos, mas que esse homem passe a usar a tornozeleira eletrônica. Por quê? Porque é uma maneira de inibir. Você imagina um homem, eu acredito que um homem ele vai se sentir constrangido. Eu acho que ele vai pensar mais que 2 vezes. Ele chegar no seu local de trabalho e estar ali usando a tornozeleira porque agrediu a mulher. Então, é um projeto que a gente apresentou, né? Já está tudo encaminhado para ser aprovado, né? Já para ir para a votação. E é uma das nossas bandeiras, é uma das nossas lutas aqui, né? Claro que com todo cuidado, com todo critério, né? Depois que passe pela justiça e de fato seja comprovada que houve aquele crime, porque tem algumas questões que eu ainda tenho receio, né, com relação a essas pautas, essas bandeiras. Então, a gente tem que ir com muito cuidado e eu defendo aquilo que, de fato, eu vejo que aconteceu, foi comprovado um crime, né? É uma pauta delicada, né, quando a gente fala desse assunto com relação à questão de violência contra a mulher, estupro. Por outro lado, Carlos, eu gosto de sempre colocar o outro lado, me preocupa também, porque nós temos casos... A mulher hoje ela não precisa comprovar que foi vítima de um estupro, a palavra dela é o que basta, sabemos que isso é importantíssimo, mas temos que ter também muito cuidado, né? Porque às vezes uma mulher está chateada, acontece alguma coisa, você fez algo, houve uma traição entre marido e mulher ou alguma situação, e aquela mulher chega e fala que ela foi estuprada, é a palavra dela que basta. Então, até aquele homem provar, o homem tem que provar de que ele não cometeu aquele crime, também é algo que a gente tem que ter muito cuidado. Então, eu ando com cautela, né, nessa pauta. Algumas eu abraço e outras eu acho que são extremas e eu não concordo com elas. Deputada, seu tempo é curto e a gente não pretende só fazer um podcast, né? Então... Não é isso, é porque eu sei que a senhora já tinha me avisado que tem uma reunião, né? A senhora trabalha muito, isso é importante. Binacional é a ponte, né? Muito bem. Até que ponto, vou usar até a palavra concreto, porque é feita de concreto, até que ponto é concreto isso, de fato, né? Será que vão mesmo construir? E uma outra história já para emendar, trechos da BR-364, segundo o ministro que esteve lá, a senhora participou, estava junto como parlamentar, lógico, né? Ele falou, claro, assinou uma intenção, né? Não foi ordem de serviço nem nada, até porque não tem licitação, não tem nada ainda, mas a duplicação de alguns trechos. Mas eu vi que o presidente atual, ele não tocou nesse assunto, né? Ele não tocou nem na BR-319 e nem na duplicação. Como é que a senhora vê essa situação? Inclusive, a BR-319 nem no PAC foi colocado, né? Não está lá no PAC a intenção da conclusão da BR-319, que nós estamos muito preocupados com relação a isso. Aliás, não tem como deixar de falar sobre isso. A sensação que eu tenho é que, de fato, querem isolar Rondônia, né, do Brasil, querem isolar Rondônia do mundo, porque se a 319, que é tão importante para nós, não só para Rondônia, mas para toda a região amazônica, para Manaus, para todos, para a economia do nosso estado, para o desenvolvimento, para o crescimento, ao mesmo tempo a gente tem o problema dos voos hoje em Rondônia.
voos sendo cancelados em Rondônia, com preços absurdos. Hoje, se você for comprar uma passagem, precisar ir urgente, para Rondônia você não vai pagar menos de R$10.000 de ida e volta, né? E isso com um único voo. Que se você perde aquele voo só no outro dia, então tem os negócios. Então a gente está nessa questão, nessa briga também. São muitas brigas aqui, muitas pautas, né, que a gente tem entrado nessas lutas. Inclusive eu oficiei a Azul, oficiei a Latam, oficiei a Gol, oficiei a ANAC. Falei com o nosso presidente, o nosso líder de bancada, né, o deputado Maurício, o qual, depois dessa nossa conversa, organizou uma reunião que foi importantíssima sobre essa questão. E por que eu tenho que falar dessas duas questões? Porque daqui a pouco nós não temos a 319, os voos, a problemática dos voos, que é o que estão querendo fazer em Rondônia, na verdade, é uma pressão para que reduzam a quantidade de processos judiciais contra as empresas. Mas, olha, se há processo judicial contra a empresa, é porque a empresa não está realizando o seu trabalho a contento, é porque está falhando com o estado de Rondônia. Então, a sensação que eu tenho, que eu sinto às vezes, é que é isolar o estado que mais cresce. Isolar um dos maiores estados que produz de fato no Brasil. Eu falo que Rondônia tem potencial para alimentar o Brasil tem potencial para alimentar o mundo. E aí a gente fala da duplicação da 364. Quantas mortes eu já presenciei de famílias inteiras ali, devido a BR estar esburacada. E esburacada por quê? Porque ela não suporta o peso de tantas carretas que transportam produtos, gado, soja, enfim, que mais? Muita coisa que o café, muita coisa que o Rondônia produz. A BR não suporta mais, então nós precisamos sim ter uma empresa. Há uma briga com relação... porque não querem que haja duplicação, porque a gente sabe que vai ter a questão do pedágio e tudo, mas é necessário para manter a qualidade daquela rodovia que o governo federal não mantém, então tem que ter uma empresa que dê conta de manter aquela qualidade, né? E muito eu me alegrei, assim, eu sou uma pessoa que tudo eu vejo com esperança, né? Com um lado bom, com perspectiva. Me alegrei com a ida dos ministros, fui recebê-los, né? Fiz questão de ir ao meu papel, né? Minha atuação é questão de honra e de respeito, estamos recebendo autoridades do nosso estado e eu espero que, de fato, aqueles fogos de artifícios, né, que soltaram ali no trecho de Itapuã do Oeste, principalmente, que estava horrível, né? Já vinha um trabalho sendo feito, mas estava lento. Eu fiquei feliz quando os ministros foram, porque o negócio acelerou. Você tinha que ver, tá? A gente ia assim, ia no comboio. A gente ia no comboio, então você viu, né? Os homens tudo trabalhando, pintando, limpando. Eu falei, ô Jesus, manda mais ministro pra cá. Manda mais, porque quanto mais ministro vir, parece que o negócio acelera, né? Era bom que fossem mais, pro trabalho acelerar mais ainda, porque os homens estavam chegando, então tinha que deixar a rodovia toda bonita. Mas a gente queria ela bonita o tempo todo, ela segura o tempo todo. Então, essa briga, essa luta, ela é antiga. Não dá também para chegar hoje, foi somente, é o governo federal. Hoje ele está dando continuidade em uma luta que já vem acontecendo há muito tempo. Eu mesmo, quando eu estava como vereadora em Porto Velho, participei de uma audiência pública à época proposta pelo ex-senador Assir Gurgax, já tratando sobre a duplicação da 364. E olha isso, está com o quê? Uns 6 anos atrás? E imagine já há muito tempo os outros parlamentares que vêm lutando pela duplicação. Então, é uma pergunta muito difícil eu dizer que agora, de fato, a duplicação vai acontecer, a licitação. Há uma previsão, há um recurso, né, específico para isso. E qual é o meu desejo? Eu espero que aconteça. O meu desejo é lutar, é cobrar, é fiscalizar, é estar empenhado nisso. Agora, se vai ocorrer, como é que eu posso hoje, né, dar uma resposta como essa? Eu posso dizer que eu estou aqui para fazer de tudo com que ocorra, né? Eu não sou daquelas do quanto pior, melhor. Eu torço por Rondônia, eu torço pelo nosso Brasil. Todo mundo sabe, é muito claro, eu não fui apoiadora do governo que aí está. Todo mundo sabe disso. Mas o que é bom, as coisas que são boas, eu fico com desejo de que aconteça. Eu não quero que dê errado para depois ficar apontando o dedo, dizendo, olha, não, eu quero que dê certo, porque eu estou pensando em primeiro lugar no meu estado e no meu país. Então é com essa perspectiva que eu vejo. Da mesma forma, a ponte, que é uma dívida histórica, desde o Tratado de Tordesilhas, que nós falamos da ponte binacional, que Rondônia, a importância... O governo do estado, inclusive, Carlos, dos primeiros meses que eu cheguei,
eu fui com a equipe do governo do estado de Rondônia, né, nosso governador Coronel Marcos Rocha, eu fui até a embaixada da Bolívia, onde o governo, nós fomos buscar, porque se o governo federal, na verdade o governo de Rondônia já estava com interesse de fazer a ponte, né, fazer essa ponte da ponte, né, com interesse total nessa construção, e nós fomos lá. Só que, como é algo, né, que não é só Rondônia e Bolívia, é nacional, é binacional, é Brasil e Bolívia, Rondônia, o governo de Rondônia deu um passinho, né, aguardou um pouco, deu um passinho atrás, já que o governo federal se demonstrou um interesse de fazer com que ela aconteça. Então, nossa expectativa é que aconteça. Não posso também, da mesma forma, garantir, né? Espero que saia do papel. Agora, como eu lhe falei, agora há pouco, se esse governo que aí está for inteligente e quiser conquistar o povo de Rondônia, ele vai cumprir com o que ele está falando, com o que ele está se propondo lá. Principalmente sobre a duplicação, sobre a ponte binacional, porque é de interesse do governo federal avançar. 319, não sei se ele vai realmente cumprir, se ele está de fato preocupado com Rondônia. Mas se for um pouco inteligente e quiser conquistar, é dessa maneira que ele vai conquistar. É com o trabalho e com o resultado, porque nós estamos cansados de blá, 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 conversinha. Eu não gosto de entrar em coisa que eu vejo que não vai dar certo. Vejo com expectativa, cobro e luto. Mas fico aguardando também a parte do governo federal. Eu espero que aconteça, né? Porque vai ser muito importante para Rondônia, como eu falei, para que nós possamos, ao invés de ficar isolados, nós possamos expandir ainda mais tudo que nós temos, todo o potencial que nós temos. Muito bem, essa é a deputada federal Cristiane Lopes. Deputada, muito obrigado pela sua entrevista. A gente vai fazendo mais e mais entrevistas acompanhando o seu trabalho no Congresso, né? Na verdade, eu fiquei 3 anos parado depois que eu me aposentei, mas agora eu voltei a trabalhar porque não consigo ficar sem fazer nada. Então, vou acompanhar seu trabalho. Eu tenho certeza absoluta que você tem toda a boa vontade, é rondoniense, entendeu? Não tenho nada contra quem não é rondoniense, pelo amor de Deus. Mas é rondoniense, é vocacionada e uma pessoa preparada, né? Então, vamos lutar e vamos torcer para que dê tudo certo, viu, deputada? Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigada, eu que te agradeço. Mandar aproveitar a oportunidade, né? Eu sei que você é muito assistido também em Rondônia, mandar um abraço para todos e a gente está aqui à disposição, né? Que Deus abençoe, nos dê força, nos dê sabedoria e direcionamento para a gente continuar atuando aqui em Brasília em prol de todos vocês. Você também, mesmo estando aqui, mas não deixa de ser, porque eu sei que você está torcendo por lá. Muito obrigado. Esse é o podcast do Terceiro que você assiste no YouTube, assiste também no Facebook, no Instagram, no Threads, no TikTok, no Telegram e por aí vai. Então, além do jornal Na Hora Online, no YouTube do Na Hora Online também. Muito obrigado e até segunda-feira, se Deus quiser.